Bom dia a todos! Na apresentação de hoje iremos falar sobre as máscaras africanas, com foco maior na região da Costa do Ouro. As máscaras africanas são parte da cultura de diversos grupos étnicos, espalhados pelos países africanos. Cada um desses grupos tem suas máscaras com diferentes aparências e significados. Elas são muitas vezes utilizadas para fins religiosos, de maneira que representam entidades que são assumidas por aqueles que utilizam e passam a habitar o corpo da pessoa. Antes de falar mais sobre as máscaras, vamos conhecer também um pouco sobre a Costa do Ouro, que se encontrava numa região que hoje faz parte do país de Gana e que foi comercialmente explorada por Portugal após ser descoberta no final do século 25 por Fernão Lopes. Mais tarde, a Costa do Ouro se tornou também fonte de mão de obra escrava e posteriormente veio a ser colônia do Reino Unido, conseguindo sua independência apenas em 1957, quando se tornou uma nova nação com o nome Gana, para refletir o Império do Gana, que estendeu-se por grande parte da África Ocidental e foi local de origem dos Ashantes. Os Ashantes são um dos principais grupos étnicos na região da Costa do Ouro. Eles existem até hoje e constituem 1/6 da população de Gana, portanto 5 milhões de pessoas. Não só nesse grupo, mas também em todos os outros que usavam máscaras africanas, era comum usar traços e detalhes na máscara que remetessem a características e elementos morais desse grupo. Os Ashantes, por exemplo, usavam máscaras com detalhes dourados que remetiam à dependência do ouro devido à exploração na região, como essa imagem mostra. Agora vamos conhecer as máscaras de mais alguns povos e falar um pouco sobre suas características e significados. As máscaras africanas do povo Boá de Burkina Faso, por exemplo, representam espíritos invisíveis da floresta e por isso têm formas abstratas, puramente geométricas. Já as máscaras africanas do povo Fang, do Gabão, Guiné e República dos Camarões têm a forma do rosto bastante afunilada e reduzida a poucos elementos. Os olhos são pontos, a boca é um pequeno círculo e as sobrancelhas e nariz são unidos. As máscaras africanas do Senefu, povo da Costa do Marfim, têm os olhos meio fechados, simbolizando uma atitude pacífica, o autocontrole e principalmente a paciência. Tá, agora falando um pouco mais sobre as máscaras. As máscaras africanas são elementos culturais de extrema importância para os diversos povos que integram a África, sobretudo para os países da região subsaariana, localizada ao sul do deserto do Saara. São muitos os tipos, significados, usos e materiais que compõem essas peças, sendo que o mesmo povo pode ter várias máscaras diferentes. Esses objetos fazem parte da enorme riqueza do continente africano e ficaram conhecidos no Ocidente, em grande parte por conta das vanguardas artísticas europeias. Alguns artistas dessas correntes passaram a integrar referências claras da arte africana em suas próprias obras. Como dito anteriormente, grandes artistas como até mesmo Pablo Picasso e André Derain se espelharam nos desenhos abstratos que cobriam as máscaras tribais africanas para seus próprios estilos de cubismo e fauvismo, ou seja, eles incorporaram a cultura africana na pintura da arte ocidental. Apesar de serem conhecidos meramente como objetos artísticos, as máscaras africanas na realidade apresentam muito mais do que meros adereços para a população que as utilizam. Elas são símbolos ritualísticos que têm o poder de aproximar as pessoas da espiritualidade. Essas peças são produzidas como instrumentos essenciais em diversos ritos, como rituais de iniciação, nascimento, funerais, celebrações, casamentos, cura de doentes e outras ocasiões importantes. E a produção dos materiais das máscaras africanas? Bom, são muitos materiais utilizados como suporte para a confecção dessas peças. O mais comum deles é a madeira. Além da madeira, pode ser feitas com couro, tecidos, marfim, cerâmica e metais, como bronze e cobre. Pode-se acrescentar ainda outros elementos, como cabelos e chifres. O respeito em torno desse objeto é enorme e o artesão que as produz precisa ser um iniciado da tribo. Ele realiza rituais para que tenha permissão de criar essas peças, que serão uma espécie de retrato dos seus anseios coletivos. São listados muitos dos tipos, usos e significados das máscaras africanas, porém, dentre as principais atribuições estão o disfarce, a presença em rituais, interação com danças ou movimentos culturais, parte fundamental na religião, mero adereço, símbolo de identificação, transfiguração ou representação de espíritos da natureza, deuses, seres sobrenaturais, rostos de animais ou antepassados. E bom, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido mais sobre as fascinantes máscaras, que são um símbolo de vários países africanos e de extrema importância em sua cultura. É isso aí, até mais!